Amém, povo de Deus? Então a palavra hoje para nós é o quê? Autenticidade. Eu sou autêntica, eu sou autêntico, ou seja, eu sou quem sou, tanto aqui quanto fora daqui. Quem sou eu quando ninguém vê? Quem sou eu pelas essas madrugadas da vida aí? Por essas madrugadas, a hora que eu estou no quarto, né, meia luz, quem sou eu? Aquele ou aquela que ninguém vê. Ali eu posso fazer o que eu quiser, eu posso passear onde eu quiser, eu posso ir até em outro país, se eu quiser, achando que ninguém está me vendo. Engano. Engano. Sempre tem alguém vendo, seja o mal ou seja o bem, eles estão ali vendo. Então, gente, nós temos que ter também esse cuidado de sermos autênticos, autêntico no levar a palavra, autêntico trazendo uma palavra, autêntico na minha vida cotidiana, aquela vida diária, no meu trabalho, na minha casa, ser limpo, transparente. Isso, você sabia que isso nos gera paz? Tira a ansiedade? Tem muitas pessoas que ficam ansiosas ou estressadas porque elas não são autênticas. Elas se vestem com uma máscara ou com uma capa. Essas pessoas que usam capa, que usam máscaras, ou que se sabotam, que sabotam suas emoções, suas dores, que não são autênticas, elas ficam sobrecarregadas. Aí gera o quê? Ansiedade. Gera ansiedade, gera confronto emocional, gera instabilidade financeira. Ah, é isso também? É isso também. Instabilidade financeira. A pessoa costuma até perder tudo por ela não ser autêntica, nem com ela, nem com Deus. Ela acha que enganando Deus está tudo bem, não é autêntica com ele. Uma hora o boleto chega, gente. O inimigo ele vai até se andando ali, favorecendo aqui, favorecendo ali, sentado do lado da sua cama pelas madrugadas, enquanto você está vendo pornografia, ele também está do seu lado ali assistindo aquilo. Porque onde não tem o Espírito Santo, tem o quê? Ele também está sentado ao seu lado, toda vez que você está nessa telinha assistindo pornografias, assistindo nudes, ou você acha que você está sozinho nessa cama? Gente, ou você acredita no mundo espiritual, e Deus é o mundo espiritual, o inimigo também é, de Gênesis a Apocalipse fala desse mundo espiritual, ou você não acredita, ou você toma uma posição perante Deus e seja autêntico diante de Deus, seja sincero, puro e verdadeiro, isso é 24 horas por dia. Ou você anda de braço dado com o inimigo, e aí quer as portas abertas, aí quer a resposta de oração, aí quer o Senhor agindo, o Senhor manifestando, mas eu busco, eu oro, eu clamo, eu choro, nada acontece. Mas quem sou eu quando ninguém vê nessas madrugadas? Ou até durante o dia, nos meus intervalinhos. É esse quem sou eu quando ninguém vê, é que está decretando a sua sentença de fracasso. Esse quem sou eu quando ninguém vê está assinando a sua resposta, irmãos, de fracasso, de perdas financeiras, de perdas emocionais, de ansiedade, de angústia, de dor, de trauma. Tanta coisa que interfere nesse quem sou eu quando ninguém vê. Se você não for um cristão autêntico e verdadeiro, transparente com o Senhor, tirar da sua vida aquilo que não agrada o Senhor, parar de contribuir com o mundo das trevas nessas telinhas, você nunca vai ser um cristão de verdade. A sua salvação está em risco. Se hoje você partir, você está pronto? Ou você acha que está pronto? Ou acha que está pronta? E se você acabou de ver uma pornografia e o Senhor te recolher, você está pronto? Ou você está alimentando esse inimigo que está sentado na sua cama assistindo com você? Quem vai estar com você neste momento? Porque para dar um infarto, meu irmão, ó, para o Senhor fazer, recolher, é um piscar. É eu estar falando aqui com você e de repente, essa é a vida, essa é a morte também. Não dá tempo nem de socorrer. Mas eu acabei de ver uma pornografia, eu acabei de ver um nudes, eu acabei aqui na madrugada de estar conectado com o mundo das trevas e a minha salvação, gente. Será que nós temos que conscientizar esse povo disso? Será que eu falo tanto o nome de Deus, Jesus é bom, glória a Deus, ou aleluia, mas eu não vivo glória a Deus de verdade? Eu quero te perguntar, como foi sua madrugada com Deus? Como foi sua madrugada nessa telinha aqui essa noite? Será que você já acordou hoje? Será que você ainda está dormindo, ainda está ligado, ainda está sentindo o que você viu de madrugada? Será que você descarregou suas energias de madrugada vendo telinhas imundas? E se o Senhor tivesse te recolhido nessa madrugada? Se você não tivesse aberto os olhos hoje, aqui nessa terra, onde seus olhos estariam abertos agora? Você tem certeza da sua salvação? Porque isso é quem sou eu quando ninguém vê, mas Deus vê. O inimigo também. O inimigo também. Ele se alimenta dessas pornografias, dessas fotos, desses perfis, desse seu clicar concordando com as coisas erradas. Falando grosseiramente, que eu não meço palavras.
Eu não meço palavra com essas putarias que tá nas redes sociais. O inimigo se alimenta disso. Nós não temos que ficar de mimimi com palavras mais, não. É o evangelho claro, puro e verdadeiro. Porque se eu falar essa palavra, tem muita gente que vai entender o que eu tô falando. E essa live, ela não fica só aqui. Ela é distribuída em outras plataformas. E aquilo que eu falei nas últimas lives que nós tivemos aqui, cara a cara com o inimigo, mesmo tendo títulos, o inimigo se manifesta. Então quem sou eu quando ninguém vê? O que eu tenho feito nessas madrugadas, deitado na minha cama, enquanto ninguém me assiste, mas chega de manhã, chega à noite, chega domingo, chega quarta-feira à noite, chega o culto de libertação sexta-feira, eu tô lá. Chega a Santa Ceia, ou chega a Eucaristia, nós temos muitos católicos nessa live, eu estou lá, vestido de uma capa, de uma falsa santidade, tocando muitas vezes no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, ou às vezes distribuindo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Quem sou eu quando ninguém vê? O Senhor está te alertando enquanto é tempo. O cair, meu irmão, é do homem. Mas você caiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se arrepender, o Senhor é misericordioso para te perdoar. Mas permanecer no erro, depois de tantas palavras, me desculpe, mas é burrice. É mente cauterizada por Satanás e eu não vou enganar ninguém. A sua mente está cauterizada e você precisa de um trabalho de libertação. Não é nem pedir para Deus te responder, é pedir para Deus te libertar dessa podridão que você participa. Para de pedir para Deus resolver sua vida. Para de pedir para Deus trazer algo que você tem clamado, tem buscado. Peça ao Senhor, muda a oração. Senhor, me conserta. Senhor, me muda. Senhor, a minha fraqueza, me fortalece na minha fraqueza. Me ajuda a libertar dessas pornografias. Me ajuda, Senhor, a libertar disso. Eu quero ser autêntico com o Senhor. Me ajuda, Pai, a ser autêntico, autêntica com o Senhor. Limpa e transparente para o Senhor, não para o homem, meu irmão. Porque quando vier a salvação, não é o homem que vai te salvar, não. Não é vestir uma capa de santidade para se apresentar neste mundo que vai te salvar, não. O que vai te salvar é o Senhor. É o Senhor que te vê quando ninguém vê. Esse é que vai te dar a salvação. Tá brincando com fogo. E olha que o Senhor tem falado, tem mandado palavras, tem mandado alertas, tem falado. Seja autêntico com o Senhor. Seja autêntico com você mesmo. A quem eu quero servir ou a quem eu estou servindo. Não tem como eu servir 2 senhores. Ou eu sirvo um, ou eu sirvo outro. Ou eu vou para o caminho largo, que é tudo isso que eu falei aqui. Ou eu vou passar pelo caminho estreito, que me dá direito à salvação. Chega de criancice. Passou da hora de você amadurecer. Passou da hora de você amadurecer. Você tem certeza da sua salvação? Quando você olha e vê a cruz de Cristo, você crê na cruz? Ou eu nunca pensei nisso. Quantas vezes nós pegamos uma imagem de cruz, aqui não é cruz, mas né, uma imagem de cruz, e nós apenas olhamos para ela e não damos o verdadeiro sentido para aquela cruz? Nós não paramos para pensar que aquela cruz é símbolo de morte, mas é símbolo de vida? Porque ela me dá direito à salvação, aleluia. Ou Jesus morreu em vão naquela cruz por mim e por você? Quantas vezes nós olhamos a cruz e não damos o verdadeiro valor àquela cruz? Porque toda vez que eu não sou autêntico, que eu não tento consertar minha vida, que eu não quero uma mudança, minha irmã, meu irmão, eu estou negando a cruz. Mas eu estou lá, eu participo, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou clamando pelas madrugadas, eu faço as minhas orações. Eu acabo de fazer minhas orações e entro nas redes sociais. E os meus pensamentos se tornam impuros. Enquanto você está ali de joelho, orando pelas madrugadas, participando de correntes de oração, de grupos de oração, o Espírito Santo chega. Querendo uma oportunidade de você abrir realmente seu coração. Mas quando você sai daquela corrente, deita na sua cama e a sua mente, os seus desejos, te controla, sabe o que acontece? O Espírito Santo afasta e o inimigo aproxima, porque ali é o campo dele, não é do Espírito Santo de Deus. É tão difícil entender isso. Será que a minha mente está tão cauterizada que eu não consigo entender isso? Que não tem como eu servir, obrigada, Lúcia, não tem como eu servir a 2 senhores, ou eu sirvo um, ou eu sirvo outro, que aqui dentro é um templo só. Ou é o templo de Deus, ou é o templo do inimigo, eu que vou aceitar ou não aceitar? Quem eu tenho convidado para habitar em mim? Quem tem habitado a minha mente? Quem tem habitado os meus desejos sexuais? Não é hora de brincar, meu irmão. O Senhor está requerendo santidade. Nós pregamos tantos falsos evangelhos. E as pessoas que pregam falsos evangelhos, elas estão ligadas a essas coisas. Então o Senhor está nos requerendo, seja autêntico, seja sincero. Não é comigo, não, é com Deus em primeiro lugar. Imagina Deus olhando para você. Uma hora você está sem capa, outra hora você está com capa. Essa oscilação é igual uma pressão alta. Quem tem pressão alta sabe que é oscilação. Uma hora está 12, outra hora está 17, outra hora está 25, outra hora você tem que ir para o pronto-socorro. O seu mundo espiritual está com essa pressão alta. Fica em cima do muro. Mas o que tem te dominado, que não deixa você se posicionar e sair desse muro, né, Lúcia? Beth, mas eu oro o tempo todo. Eu falo de Deus o tempo todo. Oh, glória a Jesus. Jesus é lindo. Oh, Jesus maravilhoso. Espírito de engano. Para mim, não para você. O Espírito está te enganando.
E não é o Espírito Santo, que ele não é enganador. Tem um espírito aí te enganando. Rindo da sua cara, quando você se ajoelha, ele ri de você. Ele dá gargalhada. Te chama até de idiota. Mas quando nós somos autênticos com o Senhor, eu já cansei de ver. Quem trabalha com libertação sabe o que eu estou falando. Sabe o que o inimigo fala? Quando é feito aqueles trabalhos, aquelas coisas, a resposta dele é assim: nesse aí eu não posso tocar, nessa aí eu não posso tocar, aquela é filha do homem de branco. Já ouvi isso na minha vida. Quando nós somos autênticos, nós estamos aqui, ó, na mão do Senhor. E ele fala: nesse aqui você não toca, não. Só se eu permitir, mas esse aqui você não toca, não. Pode acontecer o que for com você, meu irmão. Você pode até ir pro mundo, mas o Senhor fala: nessa aqui você não toca, não. Porque o Senhor conhece o seu coração. Já falaram pra você isso? Vida de santidade, vida de compromisso, autenticidade com o Senhor. É caráter. Eu tenho o caráter de Cristo? Ou eu sou um gingolô do inimigo? Quem tem dominado a minha mente? Deus abençoe, Norminha. Até onde esse inimigo vai continuar me dominando? Ou será que eu estou precisando dar uma organizada, uma repaginada na minha vida hoje? Não é amanhã, não. É hoje. Porque se o Senhor me recolher hoje, como que está a minha intimidade com Ele pelas madrugadas? Como está a minha vida com Ele nesta empresa? Como está a minha vida com Ele dentro da minha família? Eu estou sendo sacerdote do meu lar? Ou eu vou ser desmascarado na minha morte? Ou eu vou ter que confrontar e ser confrontado com o inimigo quando a morte chegar? Quem é que vai vir me buscar? São os anjos do Senhor? Ou são os anjos caídos? Como eu tenho colocado a cruz na minha vida? Quando eu olho para uma cruz, meu Deus, eu entendo o significado daquela cruz verdadeiramente? Ou aquela cruz passa até desapercebida? Quantas vezes nós cruzamos em algum lugar e vemos o símbolo da cruz e não paramos nem por um segundo para falar: Jesus morreu nessa cruz por mim? Mas eu paro horas na frente da pornografia, na frente da putaria. Vou falar rasgado aqui, é boca aberta. Não tem criança aqui na nossa live. Eu fico horas e horas e horas. Mas quando eu vejo uma cruz, passa despercebido. Ah, mas eu faço até o sinal da cruz. Máscara. Eu passo em alguns lugares, eu faço o sinal da cruz. Eu ando até com os amuletos. Com os galinhos. Com as ervas. Menos. Eu ando com tudo. Todos os objetos. Menos. O que diz os Salmos? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra não é apenas um livro para estar aberto na sua casa, não, ou até fechado, pior ainda. Não é, não. A palavra é para estar guardada no coração. Porque onde eu for, eu tenho que levar a cruz. Mas quem sou eu quando ninguém vê? Que levo todos os amuletos da minha religião comigo dia inteirinho onde eu estou, mas eu não levo a palavra do Senhor no meu coração, porque levar a palavra do Senhor no coração é cumprir princípios, e isso eu não quero cumprir. É mais fácil eu pegar uma muletinha, colocar ali e achar que eu estou seguro e não estou. Mas levar isso aqui no coração tem os mandamentos. É não adulterar, só de eu olhar eu estou pecando. É não roubar, é não trapacear. É nascer de novo. É viver uma vida com Cristo, uma vida de compromisso. É ser autêntico e verdadeiro, baseado aqui, meu irmão, não é nos amuletos, não. É aqui, ó. É aqui que está a sua resposta, que você está orando, está pedindo, está clamando. Ela não está vindo por quê? Porque isso aqui não está no seu coração. Está na sua boca, daqui para fora, ó. Mas no seu coração ela não está, não. Mas eu quero resposta. A resposta, meu irmão, não vai vir, não. O processo vai ser muito demorado. Até você entender que Deus é Deus na sua vida. E que você precisa hoje, não é amanhã não, hoje, olhar para essa cruz que você vê o tempo inteiro e não acredita nela. Porque se você acreditasse, você ia viver o evangelho verdadeiro. Se você entendesse que aquela cruz não é símbolo só de morte, de vida, que ele ressuscitou e ele está vivo entre nós, observando o que nós estamos fazendo, você ia viver o verdadeiro evangelho. Servir a Jesus, a Deus, é maravilhoso. Qual o ministério de Jesus nessa terra? Você sabe? Propagar o nome de Deus nessa terra. Vocês sabiam que Lázaro, mesmo depois de ressuscitado, ainda tentaram matar aquele homem? Nós somos cristãos perseguidos. Por quê? Porque os autênticos e verdadeiros pregam a palavra verdadeira. Esses são perseguidos. Mas para nós trazermos uma palavra verdadeira, nós precisamos estar abertos a sermos curados. Gente, eu estou passando por cura até hoje. Eu não sou santa, eu sou pecadora. Eu tive muitas lutas na minha infância. Eu tive uma família desestruturada. Eu não tive família, não tive... Bom dia, Luciano. A minha infância foi muito difícil, muito atribulada. Hoje eu entendo tantos comportamentos meus, tantas coisas que eu fiz. E eu sou muito grata a Deus que Ele nunca permitiu que eu ficasse pior.
que eu me envolvesse com coisas, ele cuidou de mim, porque nessa aqui ninguém toca. Mesmo lá, de onde eu saí, fazendo coisas erradas, criando filhos, passando por separação, uma dor difícil, o Senhor me colocou nas palmas das mãos dele, porque ele sabia o quê? O meu coração. Então o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe as noites, quantas noites eu chorava de madrugada sozinha com meus filhos, dormindo pequenos naquele quarto, abandonados pelo pai. Eu abandonada pelo marido, sem uma família para me contar, eu só tinha Deus, gente. Ou eu vivia para Cristo ou eu morria. Eu não tive opção nessa terra. Graças a Deus eu escolhi o melhor caminho. Ele me resgatou. E eu encaixei lá no Isaías 54, eu sou seu marido. Eu alimentei minha vida desse texto da Bíblia. Um dia quando eu chorava pela madrugada, por falta do marido, por falta do pai, por falta de uma pessoa, por falta de um homem comigo, eu chorava sozinha. Nem minha igreja sabia o que eu passava. Nem meu pastor sabia. Sabe? Era eu, Deus, Deus e eu. Eu não tinha um da minha família que me apoiava. Que chegasse perto de mim, você está precisando de uma cesta básica? Não, ainda queria tirar o que eu tinha. E se não fosse o Isaías 54, o que seria dessa Beth aqui hoje? Nunca tomei remédio para depressão. Às vezes ficava ansiosa assim, era muito boleto para pagar, muita responsabilidade. E nessa hora, em vez de sair falando para um e para outro, eu ia para o meu quarto e eu chorava, e eu falava, e eu clamava, e eu buscava o Senhor. Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Mas às vezes nós confiamos mais no homem, né? Nos carros, nos cavaleiros, nos homens, está na Bíblia. Esquecemos de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. A minha vida inteira era eu e Deus, Deus e eu. E esse Isaías 54, quando de madrugada eu abri a palavra e saiu o próprio Deus falando comigo, eu sou seu marido. Eu te peguei por desamparada e pobre de espírito, abandonada. Leia lá, mulher. Daquele dia em diante, eu passei a tratar Deus como meu marido mesmo. Estou precisando disso. Só pode me ajudar nisso? Naquele dia eu entendi o sentido da cruz na minha vida. Se você, nesse momento seu, não entrar no seu quarto, fechar a porta e depender exclusivamente do Senhor, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A sua vida vai despencar. Tudo que eu consegui, tudo que eu fiz, toda a minha independência, o fato de eu estar aqui hoje, eu devo ao Isaías 54. Foi fácil, Beth? Nunca foi fácil. Sempre foi Deus. Ele sabe quantas vezes eu pedi colo. Ele sabe quantas vezes eu não tinha uma amiga para confidenciar minhas dores. Ele sabe quantas vezes eu excluí amigas que me influenciavam para a gandaia e eu tirava essas amigas da minha vida. Se eu tivesse seguido amigas. Obrigada, Lúcia. Hoje eu estaria no fundo do poço, que a maioria delas estão. Dessas que lá atrás me chamavam, né? Final de semana, sexta, sábado e domingo. Principalmente sexta e sábado. Para ir para esses bailes, para esses forrós, para essas orgias dessas madrugadas fora. Eu nunca fui. Depois que eu separei, eu nunca pisei nesses lugares. E a quem eu devo isso? Sabe, né, Luciano? A quem eu devo isso? A minha conexão com o Senhor, em acreditar na cruz. Então eu te convido hoje a olhar uma cruz, toda vez que passar essa cruz por você, de uma forma ou de outra. Eu, Luciano, eu sei exatamente o que a senhora passou. Sabe o que é bonito disso, Luciano? É o tanto que o Senhor me sustentou. Nunca tomei um remédio para dormir. Nunca precisei, vou tomar um remédio que eu preciso dormir, gente. Nunca tive insônia. Diante de tudo isso, e olha, que hoje eu olho e falo, meu Deus, como que eu suportei tanta coisa. Porque quando eu dormia, aqueles salmos estavam sobre a minha vida. 4. Em paz eu me deito, Senhor, e logo pego no sono. Porque só Tu me faz habitar em segurança. Ei, Marlene, bom dia. O problema é que muitas pessoas desorientam porque elas não são autênticas. Eu era autêntica com o Senhor. Eu não pedia. Senhor, paga minhas dívidas. Eu falava, Senhor, me muda, me transforma. Porque eu mudada, a minha vida ia mudar. O problema é que muitas vezes a gente fica pedindo, Senhor, paga minhas dívidas. A maior dívida que nós temos é com a cruz. Isso quem tem que pagar somos nós. Sendo autêntico com Ele. Essa é a maior dívida que nós temos. Mas por que eu passo diante de uma cruz? É como se fosse qualquer um objeto. Eu não tenho que venerar uma cruz. Ele não está demais. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele apareceu depois que ele ressuscitou. A pesca maravilhosa. Para Maria Madalena. Para Tomé, que teve que ver para crer. São as primeiras aparições do Senhor depois que ele ressuscitou. Mas ele aparece para nós todos os dias. Nós é que não olhamos, nós é que não vemos, nós que não queremos enxergar. Por quê? Porque estamos distraídos, não somos autênticos. Ele aparece todos os dias. Nessa freada que você deu para não bater o carro. Naquele tombo que seu filho caiu e não se machucou. Quando você abriu os olhos hoje e respirou. Naquela enfermidade que ele te curou. Quando você está nesse sofá chorando sozinho, ele está ali do seu lado, só olhando. Vem para mim. Filho amado, vem para mim. Mas você se distrai.
Não sente nem a presença dele ali. A solução é tão simples, gente. Por que eu tenho colocado a minha fé nos meus problemas e não feito o que o Senhor quer que eu faça? Deixa os seus problemas que Ele resolve. Simplesmente entrega e acredita. Mas por que eu tenho que fazer do meu jeito? Por que eu tenho que virar as costas para o que Ele já me deu? Por que eu acho que o que Ele me deu não é hora ainda de tomar posse? Por quê? Porque eu estou envolvido nisso ou naquilo. Eu estou colocando a única resposta que Ele colocou do seu lado para te ajudar. Mas eu viro as costas porque eu ainda continuo fazendo do meu jeito. E sabe por que eu faço do meu jeito? Porque eu estou contaminado ainda com as coisas do mundo. Eu estou contaminado, a minha mente ainda não é 100% de Cristo. Eu faço do meu jeito porque se eu morrer hoje está sujeito a perder minha salvação. De tanto pecado escondido. Eu faço do meu jeito porque se eu fizer, eu posso me dar mal. Será que Deus está realmente falando isso para mim fazer? Será que eu estou perdendo meu tempo, colocando meu problema acima da vontade do Senhor? Até onde esses problemas vão te paralisar, meu irmão? Eu tinha muitos problemas. Quando eu separei, eu estava lotada de problemas sérios, dívidas enormes. Nem meu pastor ficou sabendo. Era eu e o meu marido, Isaías 54. Eu só ouvia a voz do meu pastor. E a ovelha segue o pastor. Tudo que ele mandava eu fazer, mesmo que aos meus olhos era impossível, eu obedecia. Tudo que ele me respondia pelas madrugadas, age assim, não age assim, faz isso, não faz isso. Tira essa pessoa da sua vida que ela vai te prejudicar. Bom dia, Sebastião. Eu tirava sem nem perguntar por quê, Senhor. Não me interessa saber por quê. Hoje eu ainda sou assim com o Senhor. Eu cheguei de viagem. Eu sempre desfaço a mala no primeiro dia. Ele falou comigo, não precisa desfazer a mala. A minha mala tem que estar sempre pronta. Será que você está pronta assim para servir o Senhor? E esse final de semana o Senhor falou tanto comigo. Foi tão profundo, que eu estou no eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe? Nós temos que ter essa confiança, meu irmão, no Senhor. Se o Senhor falou para você assumir, assuma sem medo de errar. Faça sem medo de errar. Tocou no seu coração, o que está no seu coração que você está impedindo de acontecer? Porque é você que está impedindo de acontecer. Porque você está colocando seus problemas maiores do que Deus. A sua resposta que você tem orado, tem clamado, pode estar nesta causa. Em você assumir o que o Senhor está mandando você assumir, você está procrastinando. Pessoas divididas. Mulheres divididas dentro desses lares. Mulheres. Essa palavra não é para homens só não, é para as mulheres também. Porque vocês sabiam que tem muitas mulheres perdidas na madrugada, enquanto o marido às vezes está até dormindo do lado dessa cama, ou está lá na sala assistindo uma televisão. Elas não conseguem lidar com o abandono. E vai para o outro lado, dentro da própria casa. O adultério está entrando, se irandando e tomando conta desse ambiente. E aí abre a boca. Meu casamento tá ruim, meu marido arrumou outra, minha vida. Mulher, dobra o joelho. Enquanto seu marido está assistindo televisão, dobra seu joelho ali naquela cama e clama ao Senhor para tocar nele. Para mudar a sua história. Larga essas telinhas. Não é porque ele está te abandonando que você tem que abandonar Cristo, não.